A paz do Senhor a todos, os meus queridos e amados irmãos, graças a Deus por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje trataremos sobre a lição de número 2, cujo título é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Desde já, nossa gratidão a todos aqueles que estão acompanhando estas lições. Estamos nos empenhando ao máximo para que nós possamos melhorar a qualidade da nossa videoaula, bem como também estamos buscando alguns recursos tecnológicos para que nossa aula seja mais atrativa, não somente no seu conteúdo, como também na sua aparência. Nossa gratidão aos professores da Escola Bíblica Dominical, na congregação a qual eu faço parte, aqui em Salvador Lira. Nossa gratidão ao nosso pastor Manassés Lino, a todo o corpo de presbíteros, diáconos, auxiliares, todos os irmãos e irmãs que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Bom, dia da promessa. Louvado seja Deus por esta temática, porque estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas temos que ter uma fé inabalável no sentido de que somos povo escolhido de Deus para alcançarmos as suas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. De início, gostaria de tratar aqui acerca do título da nossa lição. No dicionário encontramos o significado da palavra sublimidade. É um substantivo feminino que vem do latim sublimitate, que significa a qualidade de sublime, grande altura ou elevação, perfeição, primor, excelência, a maior grandeza. Então, aplicando para o título da nossa lição de hoje, entendemos que as bênçãos espirituais em Cristo são elevadíssimas, perfeitas, primorosas, excelentes. Louvado seja Deus por isto. Também no dicionário vamos encontrar o significado da palavra bênção, ação de benzer ou abençoar, favor divino, graça. Louvado seja Deus. Tratando disto, então, vamos fazer aqui uma referência que se encontra em Provérbios, capítulo 10 e versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então esta é a certeza que nós devemos ter quando estamos debaixo da soberana vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude na compreensão desta lição, desta segunda lição, deste segundo trimestre. Louvado seja Deus. Lá também em Gênesis capítulo 1 e versículo 27 diz o seguinte: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E a primeira parte do versículo 28, do versículo seguinte, me chamou muita atenção quando ele diz assim: e os abençoou. Meus queridos irmãos, meus queridos teleouvintes, eu entendo desta forma que a primeira coisa que Deus fez após criar o ser humano foi declarar na vida dele bênçãos. Então observe que Deus tem no seu coração, no seu ser, no seu interior, um desejo imenso de abençoar toda criatura, tudo aquilo que ele criou. Louvado seja Deus. Então vamos aqui ao texto áureo da lição, que se encontra em Efésios capítulo 1 e versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Graças a Deus. Observe, meus irmãos, nesta leitura de Efésios capítulo 1 e versículo 3, que há um jogo de palavras no uso de bendito. Que nos tem abençoado, somos convocados então a bendizer a Deus, o qual já nos abençoou a nós. A palavra, a frase que nos abençoou, ou que nos tem abençoado, nos leva então a bendizer a Deus por todas as bênçãos que Ele já proporcionou a todos nós. A maior bênção que temos é a salvação concedida através do sangue do Cordeiro imolado na cruz do Calvário e vertido ali naquele madeiro para nos dar libertação. A verdade prática, então, vai dizer assim:
Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E aí eu tenho uma palavrinha importantíssima que nós iremos usar com uma certa frequência durante todo o trimestre, todo este segundo trimestre. Eleitos, eleição. Nós estaremos estudando isso nas lições que se seguirão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, porque algumas pessoas, algumas vertentes teológicas, declaram que uma vez eleito para a salvação, eleito para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Todavia, a salvação ela é condicional. Eleito porque fomos escolhidos. João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, é o desejo de Deus que toda a humanidade seja salva. Mas é preciso algumas coisas para que esta salvação seja mantida. É preciso alguns caracteres para que nós possamos usufruir da cidade celestial. Vamos em frente e lá na terceira, quarta lição trataremos disso com um pouco mais de profundidade. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e depois os versículos do 9 ao 14. Eu vou fazer a leitura e convido você, meu querido e amado irmão, a abrir a sua lição da Escola Bíblica Dominical e, se você não a tiver, abra a sua Bíblia. Procure aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Louvado seja Deus. E abra no capítulo 1, versículos 3, 4 e depois do 9 ao 14. Vamos dar início à leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus por esta leitura, que o nosso Deus venha nos abençoar de uma maneira rica. Já fizemos uma introdução, eu quero tratar desta lição de uma maneira um pouco mais dinâmica, então não vou ficar fazendo a leitura dos tópicos, mas vou tratar do tópico utilizando algumas outras referências bíblicas, além daquelas que estão sendo tratadas dentro da própria lição. Uma coisa interessante que me chama a atenção nesse primeiro tópico, que tem como título Nova Posição em Cristo. Quem éramos e quem somos? Eu trago aqui algumas referências e nós vamos comentá-las. Efésios capítulo 2 diz assim, versículo 11: Por isso, vós que antes éreis gentios na carne e éreis chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, em virtude de uma operação manual na carne. Efésios 2, versículo 12: Lembrai vós de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E o versículo 13: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. É importante nós entendermos, então, que nós éramos gentios na carne
e éramos chamados incircuncisos pelos circuncidados, entre parênteses, entre aspas. Todavia, o versículo 12 vai nos dizer que naquele tempo estávamos sem Cristo. Então, verdadeiramente, quando o apóstolo Paulo escreveu estes versículos ao povo de Éfeso, nós percebemos que havia uma separação. E o apóstolo Paulo tem como propósito, nesta carta aos Efésios, mostrar aos gentios que eles agora estavam em pé de igualdade com os judeus. E mostrar aos judeus que os gentios estavam em pé de igualdade com eles. E que ainda por cima, observamos que quando ele diz aqui no versículo 11 que os gentios eram chamados incircuncisos pelos que se chamavam circuncidados, e ele põe aqui em virtude de uma operação manual na carne, é importante entender que nos dias atuais tem muita gente que acha que é salvo, é santo, e depois nós vamos entender o sentido da palavra santo, não é aquele que não peca, mas aquele que é separado. Então, o apóstolo Paulo está mostrando aqui também, esta operação manual na carne não torna alguém melhor do que outros. Então, é importante entendermos que Jesus não faz acepção de pessoas e que vem nos trazer algo para que nós possamos usufruir do direito que Deus nos concedeu de escolhermos ser salvos. Vou falar de escolha, vou falar de eleição aqui rapidamente. Quando você vai a um supermercado, você tem uma prateleira cheia de produtos. E ali você escolhe um produto para levar para casa. Esse produto que você escolheu, elegeu para levar para casa, ele pode ser aceito por você, que foi quem comprou, mas alguém na sua casa pode não gostar daquele produto. Ah, iogurte com sabor de coco. E quando chega em casa, ninguém gosta de iogurte de sabor de coco, exceto você. Não estou aqui menosprezando a salvação, nem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas Cristo, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, ele colocou disponível a toda a humanidade. Ele escolheu toda a humanidade ali naquele momento, para que ela pudesse fazer também uma escolha. Aceitar a escolha de Cristo ou recusá-la. Então, devemos entender isso de uma maneira simples e clara. Nem todo mundo aceita a salvação. O porquê, hoje, eu não sei. Quando eu não era cristão, talvez eu não cresce que isto fosse verdade. Hoje eu creio na verdade de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a prosseguir. Aí o versículo 13, voltando aqui para Efésios capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: você que antes estava longe, agora foi trazido para perto, por intermédio do quê? Do sangue de Cristo. É sempre Cristo. Efésios é cristocêntrico. A Bíblia é cristocêntrica. O Novo Testamento é cristocêntrico. O Antigo Testamento é cristocêntrico. A palavra de Deus sempre vai ter Cristo como centro dela, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade? Vejamos aqui o comentário que eu coloquei. O ato físico da circuncisão foi introduzido por Deus como sinal de concerto abraâmico. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, acima de tudo, o grande concerto hoje foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós somos também agora parte deste grupo, deste conjunto dos circuncidados. E o que é gentio? Para entendermos aqui a linguagem do apóstolo Paulo naquela época. É um termo judaico e cristão para indicar aqueles que professam religiões não monoteístas, isto é, pagãos. A qualificação gentil distingue o povo eleito dos demais povos. Vamos dar continuidade? E agora vamos tratar de um assunto que está também no primeiro tópico, doxologia. O que é doxologia? Do grego doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra. Está aí
o texto para que você leia e acompanhe. Manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, louvores que venham tratar de exaltação e louvor a Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos louvores estão tratando do homem, ao invés de tratar com Deus. Vamos aqui dar continuidade. Expressão de louvor a Deus. Aí temos alguns salmos. Salmo 68, verso 35, 72 e 19. No Novo Testamento emprega-se bendito lá em Mateus 21, versículo 9. E glória em Lucas 2,14 e outras referências, para que você possa procurá-las aí depois. Eu vou tratar aqui de algumas. Vamos ver? Mateus 21, versículo 9. E a multidão que ia adiante e que a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O que significa Hosana? Grito de alegria para saudar a Deus ou ao rei, que significa salva, ajuda, por favor. E depois veio a se tornar uma expressão de louvor a Deus. Era usado nas festas. Depois olhe lá em Salmo 118, versículo 25 e versículos seguintes, ou versos, né? Como Páscoa e tabernáculos. Nas festas de Páscoa e de tabernáculo, este grito de Hosana, Hosana, era usado para fazer a doxologia a Deus, para exaltar e bendizer o seu nome. Jesus então foi saudado ali em Mateus 21, versículo 9 e o versículo 15, com esta aclamação ao entrar triunfantemente em Jerusalém. Então também é uma forma de doxologia. Salmo 68, versículo 35. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Então aí estão aí alguns exemplos, tem outras referências, e eu entendo que doxologia, a Bíblia inteira, quem lê a Bíblia está fazendo doxologia, né? Quem lê a palavra de Deus, quem estuda, quem se dedica ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a toda a Bíblia, está ali da sua forma também fazendo essa doxologia. Essa adoração, ela precisa ser sincera, ela não pode ser apenas exterior, ela tem que partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Vamos dar continuidade. Bênçãos espirituais é o segundo subtópico. O crente é apresentado como o recipiente de toda sorte de bênção espiritual. Todas as três pessoas da Santa Trindade participam desta provisão de bênçãos espirituais. Como foi falado lá no início, a vontade de Deus é que toda a sua criação seja abençoada, o homem, todo homem seja abençoado. Após criar, ele disse, serás abençoado. Então ele já abençoou o homem assim que o criou. Vejamos aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o que nos diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos dos céus. E o que nós esperamos é que Cristo venha nos buscar. Aí, meus queridos, as pessoas que não são convertidas, elas estão interessadas primariamente nas coisas terrenas. Por quê? Porque é o lugar onde eles vivem. Elas são filhas deste mundo. Cristo pode mudar este quadro e transformar o não convertido, o interessado primariamente nas coisas terrenas, naquele que vem a se interessar pelas coisas que vêm do alto, na certeza de que as demais serão acrescentadas. O terceiro subtópico trata sobre a nova condição, e eu fiz um adendo aqui a este subtítulo, a este terceiro subtópico do primeiro tópico. A nova condição, eu coloquei assim, em Cristo. Gênesis capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Daqui nós já extraímos um entendimento. Ser uma nova criatura em Cristo. Mais uma vez, vemos aqui um texto cristocêntrico, quando ele diz, em Cristo. Tudo é em Cristo. Tudo que temos que fazer tem que ser em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Colossenses
capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Cristo, 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 em Cristo, em Cristo, Ele em primeiro lugar em tudo. Romanos capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Que presente foi esse? Cristo. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu quero chamar a atenção desse texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, quando ele diz que Deus mostrou o quanto Ele nos ama. Por quê? Porque quando Cristo morreu por nós, nós ainda éramos nós ainda éramos pecadores. Vivíamos em pecado. Mas Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos, mediante a aceitação dele como único e suficiente Salvador. Deus Todo-Poderoso nos ajude a compreendermos o imenso amor de Deus para conosco, o imenso amor de Jesus Cristo para conosco, porque mesmo sendo pecadores, imerecedores desta graça, deste favor imerecido, Ele nos amou primeiro e continua nos amando. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. E o que é uma vida cristocêntrica? O que é cristocêntrico? Vamos analisar aqui. Cristocêntrico ou cristocêntrico entende que nem de toda teoria vive o homem, mas de prática, também considerado como centrado em Cristo. Vamos entender o que isto aqui quer dizer para nós, para facilitar a compreensão e dar continuidade à lição. O que é algo teórico? É algo que eu digo que sei, algo que eu digo que conheço, mas eu não faço. Por exemplo, eu entendo de marcenaria, mas nunca fez um banquinho. Eu entendo, eu sei fazer uma casa, mas nunca colocou um tijolo em cima do outro com o cimento no meio. Nunca misturou areia com cimento e água para fazer um cimento, para fazer a massa que vai servir de liga para os tijolos. Então, esta é a parte teórica. Aí ele diz que nem só de toda teoria o cristocêntrico vive, mas de prática. Também considerado como centrado em Cristo, aquele que vive no centro da vontade de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A vontade do Senhor é que nós nos neguemos às nossas vontades carnais, às nossas necessidades carnais, ao nosso egocentrismo e sigamos a Cristo. Ele quer que nós sejamos seus fiéis seguidores, centrados em Cristo. Gálatas 2, versículo 20, diz o seguinte: estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavras do apóstolo Paulo ao povo, aos Gálatas, ali na Epístola aos Gálatas. Eu entendo perfeitamente isso aqui da seguinte forma. Ele agora diz que está crucificado com Cristo. Ele padeceu as suas dores, os seus sofrimentos, as suas perseguições. E aí ele complementa: já não vivo eu. A vida dele não pertence a ele, mas pertence a Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o apóstolo Paulo tinha um modo de vida centrado em Cristo, ou seja, cristocêntrico. Primeiro subtópico do segundo tópico, a revelação do mistério. O mistério é a união da humanidade com Cristo, Cristo em vós, pela qual Deus concede justiça e salvação. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, o ponto central está na inclusão dos gentios no corpo
E esse aspecto do mistério não está ausente aqui. Vamos ler Efésios 3,6. O segredo é este. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Em slides anteriores, nós vimos exatamente isto aqui, só que com outras palavras. Nós vimos ali que o apóstolo Paulo tinha como propósito principal mostrar aos judeus que os gentios estavam em pé de igualdade, vamos chamar de não-judeus, os não-judeus estavam em pé de igualdade com os judeus com relação às bênçãos divinas. Que agora o povo gentil, o povo não-judeu, incircunciso, agora ele era membro do mesmo corpo e participa da mesma promessa que Deus havia feito por meio de Jesus Cristo. Esse é o mistério revelado. A plenitude dos tempos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Não é o tempo Cronos, o tempo do homem. Os eternos propósitos começaram a ser desfrutados pela história deste mundo através da pregação, ou seja, a mensagem. Os propósitos de Deus que vão se consumar na plenitude dos tempos, conforme a sua vontade, eles começaram a ser desfrutados pela história deste mundo quando a pregação da palavra começou a ser feita. Tito, capítulo 1, versículo 3 diz assim: mas, a seu tempo, manifestou sua palavra pela pregação que me foi encomendada, conforme o mandamento de Deus, nosso Salvador. O Romanos 14:11 diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 14, versículo 11, que o apóstolo Paulo cita Isaías 45, versículo 23, lá da Septuaginta, para mostrar o quê? Que todos os homens devem comparecer diante de Deus em juízo. Depois conclui: todos nós daremos conta a nós mesmos, a Deus. Então, é o juízo de Deus. Na plenitude dos tempos, todos irão encontrar a Cristo no grande tribunal. Evidentemente, a dispensação da plenitude dos tempos é a mordomia final confiada aos homens, a qual levará os propósitos de Deus a serem desfrutados pela história humana. O propósito mencionado resume-se na expressão de fazer convergir nele todas as coisas. Tudo é atraído por Cristo. Todos somos atraídos por Cristo. Alguns entendem esta atração, outros não entendem. Mas no grande dia, no final, Romanos capítulo 14 diz o quê? Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Que está lá em Isaías, capítulo 45 e versículo 23. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico do segundo tópico, louvor da sua glória. Este é o propósito da eleição, louvar e glorificar a Deus. Em Cristo, gentios e judeus são herdeiros da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. O versículo 12 vai dizer: portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. E o verso 13: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Então agora, todos, gentios e judeus, como herdeiros da promessa, e agora também com a marca de propriedade que Deus concedeu através do Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo, penhor da nossa herança, é o terceiro subtópico do segundo tópico. O Espírito Santo ele atua de forma preeminente no plano de salvação para a humanidade. O Espírito Santo ele tem tanta ação na salvação da humanidade quanto o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que através
da pregação, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a atuação dele é preeminente no plano de salvação para a humanidade. Primeiro subtópico, o selo do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse selo está lá também comentado em Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e que contra estas coisas não há lei. Então este selo, ele transforma o homem. Aceitou a Cristo, inicia-se um processo de transformação. E esta transformação ela vai culminar com o fruto do Espírito, que é um fruto com algumas características. Observe aí: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 partes que compõem o fruto do Espírito. Ele vai transformar, voltando aqui um pouco, observe Ezequiel 36, 25 e 26. O 26 vai dizer assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O homem insensível, aquele homem que não tratava bem as pessoas, aquele homem mal educado, às vezes que gostava de dar fora em todo mundo, dar bronca em todo mundo, de ser grosseiro, desrespeitoso, ele agora é um homem novo. Por quê? Porque foi aspergido nele água pura, para que ele ficasse purificado. A água representa a ação do próprio Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Esse coração novo, ele é obtido através desta marca, deste selo do Espírito Santo na vida daquele que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, e há uma transformação em sua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar. Segundo subtópico do terceiro tópico, o penhor da nossa herança. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo ele é o selo de Deus. E agora, que significa que nós pertencemos a Ele e é a nossa garantia de que Ele fará o que prometeu. O Espírito Santo é uma antecipação, um depósito, uma assinatura válida em um contrato. Sua presença em nossas vidas confirma que temos uma fé genuína e prova que somos filhos de Deus. Agora, seu poder opera em nós, transformação em nossas vidas, e é um adiantamento da mudança total que experimentaremos na eternidade. O nosso corpo um dia será transformado num corpo glorioso, e aí sim, esta transformação que foi iniciada quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, há uma transformação. Esse é o adiantamento da mudança total que experimentaremos então na eternidade. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim: pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês, gentios e judeus, a certeza de que estamos unidos com Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. O versículo 22, como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Temos a garantia de que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Temos a garantia de que tudo aquilo que Ele guardou para nós, receberemos, porque já temos o Espírito Santo como o penhor da nossa herança, a garantia do reino celestial. Com o privilégio de pertencer a Deus, vem a responsabilidade de nos identificar como representantes fiéis. Não se envergonhe ao dar-se a conhecer como sua propriedade. Então esse é o privilégio que nós temos de pertencer a Deus, acompanha uma grande responsabilidade, pois quantas vezes não acontece de estarmos
conversando com outras pessoas, às vezes até evangelizando alguém, e ela diz assim, mas para eu ser crente, igual fulano de tal, eu prefiro não ser crente. Por quê? Porque a responsabilidade de se identificar como representante fiel do Deus Todo-Poderoso, aquela pessoa não está cumprindo. Ela não está sendo um testemunho positivo, vivo e eficaz do que Deus realiza na vida daquele que se converte verdadeiramente. Então, nós não podemos nos envergonhar ao nos dar a conhecer como sendo propriedade exclusiva do Senhor. Seja um crente fiel. Seja aquele que entende, reconhece e aceita que tem um dono, que tem aquele que tudo pode fazer por mim e por você. Bem, meus irmãos, nós encerramos aqui esta videoaula. Eu espero que a lição tenha alcançado o objetivo, como eu disse. Eu não quero aqui, no decorrer destas próximas aulas, ser meramente um leitor da lição da Escola Bíblica Dominical, mas sim trazer um subsídio extra, para que quando você estude juntamente comigo, dando pausa no vídeo, lendo o contexto de cada tópico, de cada subtópico, você venha entender de uma maneira mais esclarecedora tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós através da lição desse trimestre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que o Senhor esteja com cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus a todos vocês.